Na batalha que ocorreu há 5 milhões de anos atrás entre os Supremos Senhores Kaiô, os Kaioshins, e Kid Buu acabou se saindo o vencedor, detonando com 2 Supremos Senhores Kaiô e absorvendo os outros 2. E isso, é claro, dá a entender que esses outros 2 que foram absorvidos pelo Kid Buu é porque causaram uma certa ameaça a ele. Por isso ele os absorveu. E isso também faz a gente entender o seguinte, que eles tinham ali, né, mais ou menos a mesma força que o Kid Buu. Mas será que é isso mesmo? Será que de fato esses 2 Kaioshins tinham todo esse poder? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, como eu sempre peço, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, que é uma casa de aposta esportiva patrocinadora do Barcelona, PSG, entre outros clubes grandes da Europa e também aqui do Brasil. Para você que é maior de 18 anos, fazer aquela fezinha do seu time de coração na Champions, no Brasileirão e muito mais. Porque é sempre muito bom para quem gosta de torcer e se divertir ao mesmo tempo. E com o código SUPERCAME na 1x, vocês ganham 100% de bônus que dobra o seu saldo na hora de fazer a sua fezinha. Tipo, colocou 10, ganhou mais 10. Colocou 20, ganhou mais 20. E assim por diante, até R$ 1.200. Mas vai com calma, beleza? 1xBet é apenas para você se divertir, mas com responsabilidade. Utilize apenas aquele dinheiro que você já utilizaria para a sua diversão. O link está na descrição e primeiro comentário fixado. Boa sorte! Salve, galera! Aqui é o Rafael. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar notificações para ficar por dentro do vídeo de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto aqui. Você também acha que os Kaioshins do passado, né, os Supremos Senhores Kaiôs, eram mais poderosos que o Kid Buu, tinha a mesma força, eram mais fracos? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que se ligar para a gente entender essa história, se os Kaioshins eram realmente mais poderosos, porque assim, por mais que pareça fácil, não é fácil, galera. Tem algumas coisinhas aí que eu vou citar mais à frente no vídeo que vai deixar você um pouco na dúvida sobre esse poder, né? Sobre essa diferença de poder entre os Kaioshins lá do passado e entre o Kid Buu, beleza? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é a história contada pelo Shin. E na história contada pelo Shin, ele diz que os Supremos Senhores Kaiôs, né, os Kaioshins do leste e oeste, foram mortos facilmente pelo Kid Buu, né? Rapidamente, que é aquela mulher e aquele senhor de bigode, né? Assim, essas imagens que tem nesse filler de Dragon Ball Z são imagens criadas pelo anime. Lá no mangá não tem a imagem retratada dessa Kaioshin mulher e nem desse Kaioshin, desse senhor de bigode. Beleza? Só para deixar bem claro. Então eles foram derrotados bem facilmente e não absorvidos, assim como aconteceu com o Supremo Senhor Kaiô do Sul e o Dai Kaioshin, que é aquele gordão que é chamado no anime de Sagrado Senhor Kaiô. E pelo fato desses 2 últimos Kaiôs serem absorvidos pelo Kid Buu, já mostra muita coisa pra gente, correto? Porque assim, se a gente for buscar toda a trajetória do Majin Buu desde o seu despertar até lá o final, a gente entende que ele só tentou absorver ou ele só absorveu aqueles seres que apresentavam ameaça para ele. O Gotenks, que tinha ali, né, um poder pareado lá com o Super Buu e que ao mesmo tempo deixou o Super Buu tremendo na base quando ia desferir aquele último golpe. Lembra? Antes da fusão, perdeu o poder e depois se desfazer. E no final, ele foi obrigado a absorver o Gotenks, o Piccolo, para poder dar conta do Mist Gohan. E ao mesmo tempo a gente também tem lá o Mist Gohan, que deu um esculacho no Super Buu. O Super Buu precisou absorver o Gohan para dar conta do próprio Gohan, que ele não tinha como vencer o Gohan naquele momento, e também ao mesmo tempo dar um certo esculacho no Goku e destruir a Terra de uma vez por todas. Então foi essas situações que fizeram o Majin Buu, digamos assim, querer absorver, ter que absorver outro ser. Então a gente entende por esses fatos que o Kid Buu lá no passado tem absorvido tanto o Supremo Senhor Kaiô do Sul quanto o Sagrado Senhor Kaiô por eles serem superiores ou terem basicamente ali, né, o mesmo poder do que ele. Então sim, analisando até esse ponto aqui do vídeo, a gente entende que o Supremo Senhor Kaiô do Sul e o Sagrado Senhor Kaiô tinham ali mais ou menos o mesmo poder
que o Kid Buu lá no passado. Eu falo mais ou menos porque não tem como ter certeza. Então, assim, eles tinham ou um pouquinho menos, ou a mesma coisa, ou um pouquinho mais, digamos assim, para oferecer, né, essa ameaça para o Kid Buu lá no passado. Outro detalhe interessante a se levar em consideração é que quando o Shin menciona o confronto dos Kaioshins versus o Kid Buu lá no passado, ele coloca ali, né, o Supremo Senhor Kaiô do Sul como mais forte e valente, dando a entender que ele era sim o Kaioshin mais poderoso daquela época. Então, se o Kid Buu enfrenta esse Supremo Senhor Kaiô, que era considerado pelo Shin o mais poderoso, e o absorve, não existiria ninguém mais poderoso do que o Kid Buu. Por quê? Porque ele já tinha enfrentado o mais poderoso e o absorvido. Então, se você tem aquele poder ali, você automaticamente se torna o mais poderoso. Mas mesmo assim, a gente viu que ao enfrentar lá, né, o Dai Kaioshin, né, o Sagrado Senhor Kaiô, ele o absorve no final do confronto. Mas a gente pode só pensar aqui em duas possibilidades. Ou ele absorveu o Dai Kaioshin porque quis absorver, simplesmente por causa disso, ou ele absorveu, né, o Dai Kaioshin por causa de suas habilidades, e não por causa do seu poder em específico. Até porque, como disse aqui agora, o próprio Shin considerava o Supremo Senhor Kaiô do Sul o mais poderoso. Então, se o Kid Buu já enfrentou e absorveu o mais poderoso, então ele ficou muito mais poderoso que os outros Kaioshins automaticamente. Mas agora eu vou falar sobre os dois fatores, dois acontecimentos que fazem com que a gente ache, pelo menos eu, ache que o Supremo Senhor Kaiô do passado, contando com o Sagrado Senhor Kaiô e também com o Supremo Senhor Kaiô do Sul, não sejam tão poderosos assim. Por quê? O primeiro fator são os fillers que acontecem em Dragon Ball Z, onde mostra ali, né, os confrontos desses Kaiôs com o Kid Buu. Nesse filler, a gente vê o Supremo Senhor Kaiô do Sul mais apanhando do que batendo. Ele só consegue ali arrancar um braço ali do Kid Buu e mais nada. Arrancar o braço pro Kid Buu não é nada, né, galera? E assim, e a gente vê quando o Kid Buu absorve ele tá completamente vencido, completamente dominado ali pelo Kid Buu, ele tá todo arrebentado. Então, pegando por esse filler, a gente entende que não precisaria o Kid Buu absorver o Supremo Senhor Kaiô do Sul. Ele absorveu por puro capricho. E ao mesmo tempo lá o Sagrado Senhor Kaiô. A gente entende que o Sagrado Senhor Kaiô também não tinha nenhuma vantagem ali sobre o Kid Buu. O Kid Buu já tinha ali, né, controlado a situação. Também não precisaria ser absorvido. Ainda mais que ele estava com o Supremo Senhor Kaiô do Sul absorvido já. Então não precisaria absorver mais um C. Claro, isso é apenas um filler, eu não considero filler, eu só estou colocando aqui para vocês entenderem que às vezes, que quase sempre na verdade, né, os fillers, eles mais atrapalham o seu entendimento sobre a história, né, sobre a história original, do que ajudam, beleza? E assim, pulando esse filler, como eu falei, eu não considero, outra situação que para mim faz com que o Supremo Senhor Kaiô do passado, né, o do Sul e o Sagrado Senhor Kaiô, não fossem tão poderosos assim, é o fato de ninguém ter conseguido tirar a espada Z. E assim, muitos teorizam que eles não poderiam tirar porque eram seres sagrados, mas isso nunca é dito na obra, tá, galera? Só é dito que nunca ninguém conseguiu retirar aquela espada. Tu acha que o Shin não tentou? Tu acha que outros seres não tentaram tirar a espada? Até porque é dito que quem conseguisse tirar a espada ficaria bem mais poderoso, liberaria um poder fora de série. Então, tu acha que um deles, sendo capaz de retirar a espada, não conseguiria, não tentaria pelo menos retirar essa espada? E se tentou retirar, não conseguiu, porque a gente vê que o Shin fala que não sei em quantos anos ninguém nunca conseguiu tirar aquela espada. Então, de fato, os Kaioshin do passado não conseguiram, tentaram e não conseguiram retirar aquela espada. Mas assim, se você for analisar bem, existem mais duas situações que podem explicar esse ocorrido deles não ter conseguido retirar, né, a espada Z lá no passado. A primeira situação é a seguinte, é que o Kid Buu, né, ele atacou de repente, repentinamente, acabando rapidamente com o Supremo Senhor Kaiô do Norte e do Oeste, e depois já foi para cima do Supremo Senhor Kaiô do Sul e lá do Sagrado Senhor Kaiô. Porque assim, no filler é mostrado ele atacando um de cada vez. Mas no mangá original não tem isso, tem apenas lá o Shin contando e mostra apenas a imagem imponente do Supremo Senhor Kaiô do Sul e ao lado mostra a imagem imponente do Sagrado Senhor Kaiô. Então dá a entender que o Kid Buu atacou repentinamente, pegou todo mundo de surpresa e aconteceu a batalha toda de uma vez só, não dando tempo deles de ir lá retirar a espada Z, beleza? Até porque antes não tinha motivo para isso. Eles só iriam retirar
por causa lá do Kid Buu. E outra situação que é muito boa também aqui, que é a que eu mais gosto, é que o Kid Buu daquela época não tinha os poderes do Kid Buu que enfrentou lá, né, o Goku e Vegeta lá no final da saga Buu. Por que eu tô falando isso? Porque a gente entende que quando o Kid Buu enfrentou o Supremo Senhor Kaiô do Sul e o Sagrado Senhor Kaiô, ele não tinha absorvido ninguém ainda, era o Majin Buu puro, sem nenhuma absorção. E aquele Kid Buu que enfrenta lá o Goku e o Vegeta já tinha ali, né, os poderes tanto do Supremo Senhor Kaiô do Sul quanto do Sagrado Senhor Kaiô, porque quando ele vai voltando ali, quando o Vegeta retira lá o Fat Buu do seu interior, ele vai voltando, ele assume aquela forma bombada, que é do Supremo Senhor Kaiô do Sul, e depois ele volta ali, né, a forma de Kid Buu. Então a gente entende que aqueles poderes eram ali, de certa forma, reaproveitados pelo Kid Buu. Ah, Rafael, então você está falando que esses poderes faziam do Kid Buu mais poderoso que todos os Majin Buus? Claro que não, galera. Estou falando que esse poder complementou naquele momento ali o poder que o Kid Buu precisava para ser superior ao próprio Goku Super Saiyajin 3, beleza? O Kid Buu lá do passado não tinha toda essa força. Isso que dá a entender. Não tinha toda essa força que ele tinha ali, né, para combater, para bater de frente e até ser superior ao Goku Super Saiyajin 3. Ele não tinha. Mas, como ele estava com o Supremo Senhor Kaiô, com a força, pelo menos, desse Supremo Senhor Kaiô, ele adquiriu poderes suficiente para tal feito, para conseguir superar, pelo menos, Goku Super Saiyajin 3. Mas é claro, galera, ele conseguiu poderes parciais, ele não conseguiu desbloquear todos os poderes do Sagrado Senhor Kaiô, que no caso é o Dai Kaioshin, e nem do Supremo Senhor Kaiô do Sul. Até porque se ele tivesse conseguido isso, segundo ao retcon que teve lá em Dragon Ball Super, ele seria muito mais poderoso até mesmo do que o Super Buu Gohan. Então, isso não faz sentido, beleza? Até porque todas as versões dos Majin Buus tinham o Supremo Senhor Kaiô do Sul e o Sagrado Senhor Kaiô, que é o Dai Kaioshin, em seu interior. Então, eles também usufruíam desse poder. Então, por isso que eu tô falando aqui que não faz sentido algum apenas o Kid Buu ter total poder, total controle sobre esses poderes do Dai Kaioshin e do Supremo Senhor Kaiô do Sul. Então, por isso, na minha humilde opinião, eu entendo que isso fez ele ser mais poderoso ali que Goku Super Saiyajin 3, apenas lá na saga Buu, beleza? Então, assim, se a gente for pensar nisso daí, a gente entende que esse Supremo Senhor Kaiô lá do passado, ele não tinha um poder equiparado ao Super Saiyajin 3. Mas é claro, galera, isso é apenas minha teoria, baseado no que aconteceu. O Kid Buu poderia ter exatamente o mesmíssimo poder que ele teve quando lutou contra o Goku. Se ele tivesse esse poder, é claro, o Supremo Senhor Kaiô do passado, o do Sul e o Sagrado Senhor Kaiô, que é o Dai Kaioshin, a gente entende que eles tinham poderes equiparados ao Goku Super Saiyajin 3, ou até maior, né? Porque conseguiu bater de frente, ele conseguiu rivalizar com o Kid Buu. Mas é claro, se a gente for retirar essa última teoria de que o Kid Buu do passado era mais fraco que o Kid Buu do final da saga Buu e colocar apenas aquela teoria que o Kid Buu atacou repentinamente, pegando todos de surpresa e não dando tempo de eles retirarem a espada Z, você entende que sim, que o Supremo Senhor Kaiô do Sul e o Sagrado Senhor Kaiô, que é o Dai Kaioshin, tinham ali, né, mais ou menos a mesma força que o Kid Buu, tanto do passado quanto o Kid Buu do presente, que foi derrotado lá pela Genkidama, beleza? Mas, como eu sempre digo, essa é apenas a minha humilde opinião. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que os Supremos Senhores Kaiôs eram tão poderosos assim? Acha que não? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Olha eu aqui de novo. Então, como eu sempre faço no final do vídeo, para comprovar que você ficou até aqui, eu peço para você deixar uma frase em específico. E a frase desse vídeo aqui é a seguinte, galera. Os Supremos Senhores Kaiô do passado eram bolados. Se você deixar essa frase aqui primeiro que todo mundo, eu vou fixar o teu comentário lá no topo. E se você for o segundo em diante, eu vou deixar o coraçãozinho do canal Super Kamehameha. Beleza? Boa sorte a todos e até o próximo vídeo.